Olá, meninos e meninas, olha nós aqui de novo, professor Júnior, Educação Física. A gente vai essa semana entrar na segunda parte sobre capoeira, né? Que a gente começou escravidão, como era a escravidão, e agora a gente vai ver a escravidão propriamente dita aqui no Brasil. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, se vocês querem conhecer um pouco mais da história dos nossos ancestrais, nossos antepassados, fica aí comigo que após a vinheta a gente vai saber tudo sobre essa história. Vamos que vamos. Falar de capoeira, né? Assim como a gente começou na primeira semana passada, a gente falar de capoeira sem falar de escravidão não é normal, né? Tem que falar da escravidão, porque infelizmente foi por causa da escravidão que a gente precisou adaptar uma dança africana para se tornar uma luta que ajudasse a gente a se libertar, né? Aos nossos antepassados a se libertar, o povo que foi escravizado. Só que a gente semana passada falou um pouco sobre a escravidão no geral, como era a escravidão, tanto que vocês viram que povos antigos que eram de pessoas brancas também foram escravizados, não só os negros. Aí a gente fala, mas professor, então por que só fala da escravidão do negro, porque se o branco também foi escravizado? Realmente, como vocês viram, algumas das culturas tinha essa coisa de escravidão como uma coisa normal, né? Eles tinham isso, os negros também tinham na África, como vocês viram também, que eles escravizavam os próprios povos. Mas do jeito que a gente vai ver agora a escravidão, como aconteceu aqui no Brasil, não era normal. Por quê? Porque os negros começaram a ser pegos na África, né, e trazidos em navios negreiros para o Brasil sem a vontade deles. Eles o povo branco ia lá, capturavam eles lá nas suas tribos e traziam para cá à força. Então, isso não é uma escravidão concedida, né? Eles não sabiam que eles iriam sofrer, o que eles iriam passar. Então, como é que eles vinham de lá para cá, né? Como é que eles eram trazidos? Aí muitos desses negros, né, milhares desses negros, foram trazidos em navios negreiros, né, os chamados tumbas flutuantes. Por que tumba flutuante? Tumba é como se fosse covas, só que grandes, né? Alguns chamam de tumbas, outros chamam de mausoléus. Se alguém já ouviu falar, são famílias muito ricas que tinham isso. Eles construíam grandes casas, assim, um negócio bem feito, parecendo mesmo uma casa, e ali dentro fica os caixões, né, das famílias. Tem várias covas ali dentro, né? Não falo cova porque cova é no chão, são lápides, são grutas onde colocam os ossos das famílias, né? Então isso vocês vão ver aqui no cemitério daqui da Saudade, tem alguns, não é tão grande, mas tem. Mas se vocês forem em cemitérios grandes, né, de São Paulo mesmo, como eu já tive a oportunidade de ir, que é considerado o maior cemitério da América Latina, né, em São Paulo, eu fui, e lá existem mausoléus, tumbas que são enormes, que você entra e você é capaz de se perder lá dentro de tão grande que é. Então, quando a gente fala tumba, remete-se a coisa de morte. Então, o negro, quando ele vinha de lá para cá nesses navios,
ele vinha muitas vezes, por exemplo, se viesse, saísse da África um navio com 500 negros, chegavam no destino final, provavelmente 100, cento e pouco, se chegasse muito isso. Por quê? Porque as condições eram muito ruins. Eles vinham acorrentados uns aos outros, muitas vezes no navio. A alimentação não tinha, né? Muitas vezes era um mingau, então farinha que eles molhavam lá e jogavam lá para os negros. Então muitas vezes eles comiam no chão ali. E aí assim, muitos desses negros nunca tinham entrado no mar. Então assim, quem aqui já pôde pegar um barco, né, ir no mar ou alguma coisa, vai perceber que o balanço do mar faz a gente ficar enjoado, quem não é acostumado. Por exemplo, a gente mesmo que é acostumado a ficar na terra, né? Quando pega um barco, vai no mar, assim, no alto mar, vai longe, que as ondas começam a balançar, a gente fica enjoado. Então muitos desses negros ficavam enjoados, e aí fazia vômitos, tinha problema de saúde, e ali ia enfraquecendo, a alimentação era ruim, a viagem demorava 2, 3 meses para chegar. Por exemplo, os negros saíram da África para o Brasil, levava 2 a 3 meses, muitas vezes 4 meses para chegar. Então imagina você ficar 3, 4 meses dentro de um navio acorrentado, sem se alimentar direito, sem fazer nenhuma atividade, porque não podia se levantar, se mexer nem nada, e ainda sem alimentação e passando mal, fazendo vômito, perdendo líquido, perdendo sais minerais, você ali só definhando. Então muitos desses negros acabavam morrendo, e aí quando morria, eles eram jogados ao mar. Muitos desses eram jogados ao mar, e aí chegavam aqui poucos, vamos botar 500 que saíam de lá, chegava aqui no máximo 100, 100 e pouco. Quando chegava mais do que isso, para os traficantes era uma vitória. E nessas viagens, nessa vinda de lá para cá, vinham muitos, claro que eles preferiam que tivessem homens, mais homens, mas vinham muitos velhos, muitas crianças, muitas mulheres, né? Porque criança principalmente porque iria crescer, iria sobreviver, ia crescer, ia ser um escravo que ia durar por mais tempo, né? Velhos eles pegavam, porque muitas vezes lá na hora da captura pegava, mas eles não gostavam muito, porque a pessoa quando está velha, teoricamente disse que ele não tem tanto tempo para servir. E mulheres muitas vezes eram trazidas para servir ao senhor do engenho, ou dentro da casa, ou sendo escrava sexual, ama de leite, né, cuidar das crianças dos senhores de engenho. Então, muitos desses eram trazidos assim, em navios chamados navios negreiros. E, como eu falei, muitos desses acabavam não chegando, conseguindo chegar nas terras de onde eles deveriam vir, né, por ser essa viagem tão longa e tão ruim. E aí, quando eles chegavam no Brasil, o que acontecia com eles, né? O que seria feito com esses negros ao chegarem aqui no Brasil, né? Muitas questões relacionadas a isso, né, da escravatura adotada no Brasil na época da colônia, são cobradas, né, são faladas em muitos meios, muitas coisas, né, muitas vezes as provas de Enem, provas de faculdade cobram muito isso, por ser uma história que até hoje ainda é contada, né, uma história que até hoje ainda é vista. Por quê? Porque foi uma das coisas mais tristes que aconteceu, né? Claro que depois da escravatura veio outras coisas, como Hitler, né? Quando
a morte dos judeus em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Teve, né, o chamado genocídio, onde foram mortos muitos judeus, negros, né? Falam mais judeus porque houve muitos. Mas a escravatura, fora isso, foi um dos que mais teve repercussão. Por quê? Porque foi um povo escravizado, né? E aí você vê isso acontecer, um povo inteiro ser escravizado é complicado. Mas a escravidão no Brasil não aconteceu só com os negros. Ela começou-se, né, primeiro com alguns outros povos antes do negro. Então, a escravidão no Brasil ela iniciou-se em meados de 1530, quando os portugueses começaram a implantar de maneira efetiva, né, medidas de colonização na América Portuguesa, ou seja, eles queriam colonizar alguns povos, né, os portugueses. E aí o processo de escravidão começou de uma maneira a atender uma mão de obra, né, atender para o trabalho, né, em lavouras e até mesmo na mineração que teria aqui no Brasil. Esse processo ocorreu primeiro, claro, com os indígenas, né, que eram nativos daqui do Brasil, né? Na realidade, o que é nativo é aquele povo que nasce ali, que é dali. Por exemplo, nós somos nativos de Vitória da Conquista, porque nós nascemos em Vitória da Conquista. Então a gente é nativo daqui. Os índios já eram nativos daqui. Então por isso que fala-se o descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mentira. Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Se já tinha índio aqui, como é que ele descobriu uma coisa que já existia pessoas? Na realidade, o que Pedro Álvares Cabral fez foi roubar o Brasil. Ele roubou o Brasil dos índios, né? Que eu acho que se a gente tivesse ficado com os índios, estava bem melhor. Mas não existe esse negócio de descobrimento do Brasil. Como é que você descobre uma coisa que já existe gente ali? Então, alguém chegou aqui primeiro. Mas ele fez isso. Então, no que ele chegou aqui no Brasil, que ele descobriu pau-brasil, minério, né, lavouras, e aí ele precisava de mão de obra para trabalhar. E aí, como é que a gente vai fazer isso, já que os portugueses não podem sair de lá para vir trabalhar aqui? Então, vamos escravizar. Vamos escravizar quem? Esse povo que já está aí. Bora pegar esses vermelhinhos aí, né, e vamos escravizar. Então, eles tentaram, na realidade, escravizar os índios, né? E aí, por volta de 1530, eles tentaram, né? Só que aí não conseguiram. Por quê? Porque os índios eram donos da terra, eles conheciam isso aqui. Eles viram que não ia conseguir escravizar o índio, porque o índio era esperto. O índio tinha meios de fugir para a mata, entrava na mata, eles não sabiam como pegar. O índio era um povo que já estava aqui, que conhecia, eles se juntavam para fazer isso. Então, Portugal pensou, poxa, tá começando a ter escravidão com negros, dos africanos, né? Já estavam lá, já alguns portugueses já iam para a África, pegavam os negros lá e traziam. Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar de escravidar os índios, porque é complicado para a gente. Vamos catequizar eles, vamos transformar eles em cristãos e vamos escravizar os negros, porque a gente traz eles da África, eles vão chegar aqui e não vai ter como fugir. Não conhece a terra, é totalmente diferente, então para a gente vai ser mais fácil. E outra, o negro ele acreditava em deuses, né, em orixás, como a gente vê hoje a cultura africana, né, de matrizes africanas, religiões de matriz africana que acreditam em orixás, que também é a mesma coisa, assim como a Igreja Católica acredita nos santos. Então, para o povo cristão, o negro não tinha alma. Então, esse povo não tem alma, bora escravizar eles. E nisso, o sistema de escravidão no Brasil
teve início no século XVI, mais especificamente em meados de 1530, quando os portugueses implantaram um sistema de capitanias hereditárias e deram início ao processo de colonização no Brasil. Como que eram essas capitanias hereditárias? Pessoas compravam partes, por exemplo, ou vinham alguns portugueses, por exemplo, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, não tinha esses nomes na época, né, gente? Mas essas pessoas ganhavam essas terras ou compravam essas terras, que eram muitas terras, e essas terras poderiam ser passadas de pai para filho, por isso que é hereditário, que passa durante a família. E começaram a colonizar. Até então os portugueses apenas exploravam o Brasil, só o pau-brasil, que era presente na região, e o trabalho realizado pelos índios já era feito através do escambo, ou seja, através de troca de serviços ou mercadorias sem fazer uso da moeda. Então os índios iam lá, né, já que eles não conseguiram escravizar os índios iam lá, arrancavam a madeira, o pau-brasil, e trocava com os portugueses por alguma coisa que eles queriam. Muitas vezes era espelho, coisinhas simples assim, não era uma coisa muito grande não, porque o índio, infelizmente, ele não tinha uma cultura de consumista como a gente tem hoje. Para ele plantava, colhia e pronto, ele sobrevivia, né? Ele ia sobreviver ali, não precisava de muito para ele sobreviver. Então os portugueses tentavam fazer isso. Os portugueses, como eu falei, davam algumas bugigangas, objetos como apitos, espelhos, chocalhos para os índios, e em troca os nativos deveriam cortar as árvores de pau-brasil e carregar os troncos até as caravelas portuguesas. A partir da implantação das capitanias hereditárias, começaram a ser incentivados o desenvolvimento de engenhos de produção de açúcar. Essa atividade era considerada mais complexa e mandava uma grande quantidade de trabalhadores braçais, atividade considerada inferior pelos portugueses. Ou seja, os portugueses não queriam trabalhar com isso, né? Como eu lhe falei, os portugueses não queriam, então tinha que ter alguém para poder fazer isso. Então a solução encontrada pelos colonizadores era escravizar os indígenas, que até então era a única mão de obra disponível para esse trabalho. Estima-se que até no século XVII os indígenas tenham sido a única mão de obra escrava que os portugueses dispunham, quando então os escravos africanos começaram a se tornar maioria no Brasil. Para os portugueses era muito mais barato escravizar um indígena em relação a um africano. Apesar disso, uma série de fatores, como eu falei, tornavam-se prática muito mais complexa e conturbada, ou seja, muito mais difícil para eles escravizarem os indígenas. O primeiro fator que tornou-se a prática problemática foi o fato de que os índios não estavam familiarizados com o trabalho contínuo para a produção de excedentes, características que fazia parte da cultura europeia. Lembra o que eu falei? O índio não era acostumado a trabalhar todos os dias para consumir. Ele trabalhava ali, plantava, ia no rio, pegava um peixe, caçava ali, para ele estava bom, ele não precisava juntar nada. Para ele ali a mata já dava tudo, então para ele era tranquilo. Outro fator foram os conflitos que ocorreram entre os colonizadores e os jesuítas. Jesuítas são padres, viu, gente? Não é o padre igual esse padre que tem nas igrejas aqui, é aqueles que chamam os frades, aqueles que usam as roupas marrom com a cordinha do lado. Ali são da igreja jesuíta. Esses conflitos aconteciam pois os jesuítas eram contra a escravidão dos indígenas, pois consideravam-os como um grupo que poderia ser catequizado. Lembra que eu falei? Poderia ser... os índios eram vistos que eles podiam acreditar em Deus, ser catequizado. Por isso que tem a catequese, E acha que se a gente não fizer a catequese, se a gente não se batizar, a gente vai ser pagão, Deus não vai levar a gente para o céu. Eles acreditavam nisso. Então catequizavam os índios, as outras pessoas, e para poder dizer que ali a alma estava salva.
A pressão dos jesuítas sobre a coroa foi tão grande que foi decretada a proibição da escravidão dos indígenas. Apesar disso, em muitos lugares a prática continuou, principalmente em locais onde a economia não era tão próspera. Então, um lugar onde era pobre, que não podiam comprar negros, eles escravizavam os índios ainda. E aí começou-se a escravidão dos africanos, né? Em meados de 1550, começaram a chegar os primeiros africanos ao Brasil, trazidos por meio do tráfico negreiro. Os portugueses possuíam feitorias instaladas desde o século XV e desde então mantinham relações comerciais com os reinos africanos, que incluíam a compra de escravos. A colonização no Brasil foi desenvolvendo necessidade por mais mão de obra. Era cada vez mais, o que fez com que o comércio de escravos africanos prosperasse muito. O tráfico negreiro era extremamente lucrativo, tanto para os traficantes quanto para a coroa portuguesa. Os escravos vinham para o Brasil amontoados dentro dos porões de navios, lembra que eu falei lá no começo, denominados navios negreiros, e eram vendidos nos portos brasileiros durante a longa viagem até o Brasil. Muitos africanos não sobreviviam, e seus corpos eram lançados ao mar como uma alternativa de diminuir o peso nos navios. Os escravos africanos, primeiramente, atenderam às demandas da produção de açúcar nos engenhos. As jornadas de trabalho eram exaustivas, chegando até 20 horas por dia, e além disso, eram marcadas pela violência vinda dos senhores de engenhos. O trabalho feito pelos escravos africanos era considerado muito mais pesado do que trabalhar nas plantações. Isso é comprovado pelo fato de que, nas moendas, local em que a cana-de-açúcar era moída para extrair seu caldo, era comum ocorrer acidentes em que os escravos acabavam perdendo mãos e braços. Nas jornadas e nas caldeiras, local onde ocorria o cozimento do caldo de cana, os escravos constantemente se queimavam. Essa etapa do trabalho era considerada tão árdua que acabava sendo reservada para os escravos que eram considerados mais rebeldes, ou seja, aqueles que eram mais difíceis de trabalhar, que sempre estavam tentando fugir, sempre dava trabalho, estava sempre ali no pelourinho, sendo chicoteado, ele era mandado para a caldeira. Era a parte onde fazia o cozimento do caldo para fazer o açúcar, do caldo da cana para fazer açúcar. Por quê? Porque ele era mais perigoso. Então muitas vezes eles se queimavam e aí eles sofriam mais. Então aquilo ali eles faziam com que o negro tentasse se acalmar, botando ali. Aí o tratamento recebido pelos escravos era desumano. A alimentação muitas vezes era insuficiente e os escravos precisavam completá-la com os alimentos obtidos de uma pequena lavoura que cultivavam aos domingos. Além disso, eles dormiam no chão da senzala e eram monitorados constantemente para que evitassem fugir. Os escravos que trabalhavam na casa grande, residência dos donos dos escravos, recebiam um tratamento melhor. Eram alimentados e bem vestidos. Além disso, havia escravos que trabalhavam nas cidades em ofícios dos mais variados tipos. Se os escravos cometessem qualquer tipo de erro ou desobedecessem, eles recebiam castigos físicos muito dolorosos. Entre as punições mais comuns estão os açoitamentos, além dos maus tratos e as péssimas condições em que viviam. As mulheres negras também eram muitas vezes exploradas sexualmente. Lembra que eu falei também que elas eram trazidas para serem muitas vezes abusadas pelos senhores de engenho, pelos filhos dos senhores de engenho, por outras pessoas. Muitas vezes os amigos que vinham visitar a casa, aí tinha uma escrava ali para satisfazer ele à noite. Então era terrível, gente. Escravidão foi complicado. A escravidão dos africanos não era aceita de maneira passiva, e esse processo marcado pela resistência e luta dos escravos, que muitas vezes fugiam e formavam quilombos. Um exemplo da luta dos escravos era a revolta dos malês. Então, galera, quem quiser saber o que é essa revolta dos malês, coloca aí no YouTube, aí, bota aí no Google, aí, revolta dos malês, que vocês vão saber o que é. Nós não vamos falar sobre isso, sobre a revolta dos malês, porque isso aí é mais parte de história. Eu estou entrando na escravidão até a gente chegar na parte da capoeira. Então,
semana que vem a gente vai falar sobre a fuga dos escravos, sobre os quilombos, e aí a gente já vai entrar na capoeira, como ela começou, porque ela começa daí. Quando os negros começam a querer fugir, a escapar, eles começam a ver que tem uma dança deles que, se eles misturarem com alguns golpes que eles também traziam lá da África, eles conseguiam se desvencilhar das pessoas que tentavam castigar eles. Então daí eles começam a perceber essas coisas, né? Eu vou contar um pouco também como é que foi isso, porque os escravos muitas vezes não eram do mesmo local. Por exemplo, quando os senhores de engenhos compravam os escravos, eles compravam de diferentes lugares, com linguagens diferentes, para que eles não se juntassem. Eles achavam isso, que eles não iriam se juntar para fazer rebelião e fugir. Só que eles se enganaram, né? Porque aí eles criaram uma arma bem pior, porque cada parte da África tinha uma cultura diferente, e essa cultura, quando se juntou, formou-se negros mais fortes, com mais inteligências, porque muitas vezes a maioria desses escravos que eram trazidos eram reis, eram guerreiros lá na terra deles. Então, quando eles se juntaram, vocês vão ver o que se tornou. Então, semana que vem estaremos juntos novamente para a gente contar essa parte da história, entrar na capoeira, para na outra semana a gente já começar a ver como era realmente a capoeira nos primórdios, no começo, e aí como ela foi chegando, subindo, vindo, até chegar nessa capoeira que está hoje, ok? Então, fica com Deus, Deus abençoe vocês, e um beijo no coração de todos e todas. E não esqueçam, viu? Deixem aí seu like, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Vamos fortalecer aí para poder nossas aulas começarem a melhorar, ok? Valeu, tchau!